Bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs do Carmelo Secular, ou qualquer pessoa que for nos assistir agora. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu sou Ana Catarina, sou formadora da Comunidade Senhora do Carmo de Fortaleza, Ceará. E é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, nesse segundo dia de novena, para que a gente possa meditar nesse tempo litúrgico do Advento, com a novena de São João da Cruz. Então eu convido a todos a fazerem o sinal da cruz. Vamos entregar ao Senhor esse momento meditativo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos nos apropriar desse tempo do Advento, o qual somos convidados a nos despojar das ações das trevas e nos revestir das armas da luz. Faremos nessa novena, em honra a São João da Cruz, esse caminho de comunhão com as intenções para o Natal do Senhor. Teremos um caminho de meditação através do poema chamado Fonte, de São João da Cruz, que trata do cantar da alma que se alegra em conhecer a Deus pela fé. Na essência eucarística e trinitária destes poemas, nos encontraremos diante do divino mistério que emana e corre, e que é a eterna fonte de alegria. Auxiliados por São João da Cruz, com firme propósito de revestir-nos das armas da luz e mergulharmos no divino mistério da Eucaristia, que é a eterna fonte de alegria do Deus Unitrino, apresentamos agora nossas intenções pessoais e comunitárias, rezando por todas as vocações neste terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil. Nesse momento, eu convido você a meditar um pouco, fazer uma pausa, colocar diante de Deus as suas intenções para este tempo de Advento e para esta novena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Vamos meditar agora em São João da Cruz as promessas da Eucaristia, meditando com São João da Cruz e com a Igreja. Eu gostaria de iniciar a meditação do segundo dia da novena lendo o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Eu vou ler para vocês alguns versículos, no qual São João da Cruz ele fez uma profunda meditação sobre o mistério trinitário. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus.
Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo do mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existi antes de mim. Em meditação com a palavra de Deus, São João da Cruz compreendeu com muita profundidade o sentido da Santíssima Trindade, o propósito eucarístico e a ação do Espírito Santo. Através dos versículos do São João Evangelista, São João pôde compreender plenamente o mistério trinitário de Deus na vida do homem, a encarnação do Verbo, a ação do Espírito Santo. O Filho que se fez carne e habitou entre nós pela ação do Espírito Santo. E no poema de São João da Cruz, chamado Fonte, que é o poema 4, ele nos canta a alma que se inebria de conhecer a Deus pela fé. São João utiliza aqui nesse poema toda a sua ciência adquirida ao longo dos seus anos de estudo para nos explicar o modo de Deus atuar, ordinariamente nas almas que, feridas pelo seu amor, se decidem a buscá-lo, escondidos em fé, em esperança e em amor, desde o início da vida espiritual até as nossas aspirações de glória. Vê-se assim o amor do santo à Eucaristia e ao Santíssimo Sacramento. Também no seu romance, chamado No Princípio Era o Verbo, sobre a Santíssima Trindade, o santo nos declara: No princípio morava o Verbo, e em Deus vivia. Nele, sua felicidade infinita possuía. O mesmo Verbo Deus era, e o princípio se dizia. Eles moravam no princípio, e o princípio não havia. Ele era o mesmo princípio, por isso dele carecia. O Verbo se chama Filho, pois no princípio nascia. Ele sempre o concebeu e sempre o conceberia. Dá-lhe sempre sua substância e sempre a conservaria. E assim, a glória do Pai, no seu Filho, a possuía, como o amado no amante, um no outro residia. E esse amor que os une, no mesmo coincidiria. Aqui, o santo nos apresenta o que poderíamos chamar de liturgia da palavra antes do tempo, ou seja, o diálogo mútuo havido na eternidade entre o Pai e o Filho, no Espírito Santo, e que poderíamos designar de promessas da Eucaristia. Na sua contemplação mística e poética, na contemplação mística e poética de São João da Cruz, ele intui que o Pai quer dar ao Filho uma esposa que ela possa comer pão a uma mesa, como ele nos narra no romance da criação, romance terceiro, onde ele nos diz: uma esposa que te ame, meu filho, dar-te queria, que por teu valor
mereça estar em nossa companhia e comer pão numa mesa do mesmo que eu comia, para que conheça os bens que em tal filho eu possuía. E se congrace comigo por tua graça e luz em mim. Então vemos que nesse poema, São João da Cruz, ele vai refletir, ele vai intuir, ele vai ter a experiência do Deus que deseja que nós comamos da carne do Filho, que nós comamos da mesma mesa que ele comia, que ele nos chama ao amor responsável, que ele nos chama a viver essa experiência que ele mesmo viveu, comer da mesa que ele comia. São João da Cruz nos deixou os seus escritos, que são experiências, mas também que são revelações. E hoje nós estamos aqui meditando esses escritos e os inserindo no nosso tempo litúrgico de Advento. E como traduzir isso para os nossos dias atuais? O bom carmelita se esconde em Deus, já nos disse ontem o Frei Patrício. Esconder-se em Deus nessa dimensão grandiosa que nos propõe São João da Cruz é caminho de santidade certo. Estamos no tempo do Advento, preparando os caminhos do Senhor, endireitando as suas veredas, vivendo a esperança escatológica. E no Evangelho de hoje, a Igreja nos chama à reflexão da ovelha perdida. Nos diz o Evangelho: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma se perde, não deixará as 99 para procurar a que se perdeu? Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deixará que se perca nenhum desses pequeninos. Meus irmãos, nós somos ovelhas para Deus. Ovelhas são animais frágeis, dependentes totalmente do amor e da atenção do pastor. A ovelha é aquele animal que ele não se movimenta nem para beber água se tiver sede. Se o pastor não der a água para ele, ele morre de sede. Assim Deus hoje nos compara com essa ovelha que foi perdida. E todos nós somos uma ovelha perdida para Deus, que Ele está sempre em busca para nos resgatar diariamente. Mas muitas vezes nós nos colocamos diante do mundo, diante de Deus com muita soberba. E hoje Deus nos chama a lapidarmos a soberba e vivermos a humildade. A humildade que nos faz reconhecer que somos filhos de Deus. São João da Cruz viveu uma humildade plena e no itinerário espiritual que ele nos deixou, ele nos formou, nos orientou no caminho do tudo ou nada. Ele nos disse no seu poema que para vir a saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber algo em nada. Para vir a possuir tudo, não queiras ter algo em nada. Para vir a ser tudo, não queiras ser algo em nada. Então eu pergunto, por que nós desejamos tantas coisas? Que caminho seguir nesse tempo de Advento, nesta novena, o qual estamos meditando a Eucaristia e a Trindade em São João da Cruz para as nossas vidas? Precisamos ser nada diante de Deus, reconhecer nosso nada, nossa pequenez e dependência, reconhecer que somos ovelhas perdidas. Mas como reconhecer isso? Que caminho trilhar para viver essa dimensão espiritual na vida que é tão necessária e tão difícil de ser vivida? Existe apenas o caminho da oração, na busca do Cristo Eucarístico que nos transforma e nos faz transfigurar em si. São João da Cruz
compreendeu essa presença eucarística de Jesus como modelo de oferta de vida, mas, acima de tudo, como fonte de transfiguração em Cristo. Cristo que se dá a nós para que nos transfiguremos nele, porque ele é o homem perfeito. Ele é o ápice da criação, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É dele que saem todas as coisas. E ser santos é transfigurar-se em Cristo, porque Deus nos quer dar como almas esposas para sentarmos à mesa do banquete e ceiarmos com ele. No livro da Noite Escura, no capítulo 6, São João da Cruz nos diz: olha só, as pessoas comungam procurando algum sentimento ou gosto, mais do que em reverenciar e louvar com humildade a seu Deus. De tal maneira buscam consolações que, em não as tendo, julgam nada terem feito, nem aproveitado. Nisto tem a Deus em muito baixa conta, pois não entendem que esse proveito de gosto sensível é o menor que produz o Santíssimo Sacramento. Para o maior proveito invisível da graça que deixa nas almas e para que ponhamos nele os olhos da fé, muitas vezes tira o Senhor os gostos e sabores sensíveis, para que ponhamos nele os olhos da fé. Então veja que São João da Cruz nos fala desse momento eucarístico como um momento de grande humildade, humildade a qual hoje a Igreja nos chama a viver. E dentro desse sentido profundo da Noite Escura de São João da Cruz, que mesmo na noite, como ele vai falar no poema da Fonte, né, mesmo na noite, através do sentido, através da nossa fé, nós vamos reconhecer a presença viva do Cristo Eucarístico, mesmo que não sintamos nada. São João da Cruz nos mostra o caminho da purificação ativa dos sentidos. Ele nos propõe a purificação da fé, da esperança e da caridade. A fé representa o intelecto. Purificar o intelecto para vivermos a perfeição da fé. A esperança é a memória. Purificar a memória para vivermos a esperança. A caridade está na vontade. Purificarmos a nossa vontade, unindo-a à vontade de Deus, para vivermos plenamente a caridade cristã. E neste caminho está o Cristo Eucarístico, que é a eterna fonte de alegria do Deus uno e trino, que é a morada da Santíssima Trindade, a fonte que emana e corre. Na Eucaristia está o Cristo todo, o Deus e o homem, o Pai e o Espírito Santo. O Pai, amando o mundo, ofereceu-nos eucaristicamente o Filho. Agora, gera o Filho sob a forma eucarística. O Filho, entregando-se por nós na Eucaristia, glorifica o Pai. Nós, comungando o seu corpo e o seu sangue, glorificamos a Deus no nosso corpo. A Eucaristia, o alimento secreto do Frei São João da Cruz, é Cristo, este vivo pão presente para nos dar vida. Nós vivemos por ele, como disse São João Evangelista, que o que me come viverá por mim. Assim, São João da Cruz nos escreve o poema da Fonte, onde ele nos descreve toda a sua experiência, o qual ele diz que, embora na noite, onde todas as suas potências estão sendo lapidadas, os sentidos adormecidos, ele sabe pela fé da presença do Deus vivo. Então ouçam agora, em espírito de oração, o poema da noite.
Aquela eterna fonte está escondida, mas eu bem sei onde tem sua guarida, mesmo na noite. Sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda a origem dela vem, mesmo na noite. Sei que não pode haver coisa tão bela, e que os céus e a terra bebem dela, mesmo na noite. Eu sei que nela o fundo não se pode achar, e que ninguém pode nela em vão passar, mesmo na noite. Sua claridade nunca é obscurecida. Eu sei que toda a luz dela é nascida, mesmo na noite. Sei que tão caudalosas são suas correntes, que céus e infernos regam e as gentes, mesmo na noite. A corrente que desta fonte vem é forte, poderosa. Eu sei o bem, mesmo na noite. A corrente que destas duas procede, sei que nenhuma delas a precede, mesmo na noite. Aquela eterna fonte está escondida neste pão vivo para dar-nos vida, mesmo na noite. De lá está chamando as criaturas, que nela se saciam as escuras, mesmo na noite. Aquela viva fonte que desejo, neste pão de vida já a vejo, mesmo na noite. Aquela viva fonte que desejo, neste pão de vida já a vejo, mesmo na noite. Nessa última estrofe, o santo nos afirma que mesmo na noite, nos sentidos obscurecidos, ele percebe o pão eucarístico que ele tanto deseja em sua alma. E isso, meus irmãos, se dá pela fé. Tudo nasce da noite para São João da Cruz. E como carmelitas, somos chamados a viver essa noite na compreensão e na vivência do Cristo Eucarístico diário em nossas vidas. Porque, embora na noite sabemos que Deus realiza todas as coisas, porque, embora na noite sabemos que Deus realiza todas as coisas que necessitamos para a nossa vida de santidade, muitas vezes, meus irmãos, somos inclinados a desistir do caminho. Caímos, nos machucamos tanto que podemos achar que nosso caminho não é esse. Mas sigamos na fé, na esperança e na caridade, na certeza que Deus nos chama no hoje para viver e aprofundar esse caminho. Não desista, viva a humildade que Santa Teresinha nos ensinou ao dizer que o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha fraqueza e creia que Deus está fazendo em sua alma e em seu coração as transformações necessárias. Não desista, viva a humildade que Santa Teresinha nos ensinou ao dizer que o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha fraqueza. E creia que Deus está fazendo em sua alma e em seu coração as transformações necessárias, como a semente que está no solo e está trabalhando no silêncio, sem que vejamos nada. E quando menos esperamos, o broto aparece. Assim é Deus em nossas vidas. Deus precisa do nosso silêncio, do nosso sim diário, da nossa oração, para que essa semente possa florir, essa humildade possa nascer. Que nesse segundo dia de novena, segunda semana do Advento, Deus eleve sua alma da oração e lhe dê a graça da perseverança e da fidelidade para viver uma Eucaristia humilde,
Pois, como disse Santa Teresa no Livro da Vida, no capítulo 19, versículo 4, ouçam bem, o traidor sabe que a alma que persevera está perdida para ele. Por isso, muito lhe interessa fazê-la cair. Contudo, se ela persevera na oração, essas mesmas quedas vão ajudá-la, graças à bondade de Deus, a avançar mais em seu serviço. Por isso, meus irmãos, a vivência da humildade é tão importante. Na virtude humilde, iremos perseverar, entendendo que é Deus que faz tudo em todos, que devemos sofrer as demoras de Deus em nós e estarmos prontos para o dia da provação, pois é pelo fogo que é provada a alma, e precisamos passar pelo fogo da chama viva na noite escura. Siga e viva, pois mesmo na noite, Deus fará coisas grandiosas em sua vida. Recolha sua alma e seu coração e sinta a presença do Deus vivo nesse tempo litúrgico do Advento e permita que Ele faça eucaristia e humildade em sua alma. Só Ele faz e constrói, porque só Deus basta. Vamos nos recolher para fazer a oração final. A alma canta o que intimamente a move. A fonte eternamente viva de onde fluem todos os seres e que a todos dá vida e luz. Desta fonte nasce um regalo igual a ele, e de ambos nasce um terceiro regalo de igual plenitude, a Santíssima Trindade. Como disse Santa Edith Stein, a alma, sendo limitada, é incapaz de correr o mar intenso. Num tempo de grande apelo à vida exterior, auxiliados por São João da Cruz, abramos-nos ao mistério trinitário e eucarístico. Ponhamo-nos, sobretudo, à escuta de Maria Santíssima, porque nela, como em mais ninguém, o mistério eucarístico aparece como um mistério de luz. Olhando-a, conhecemos a força transformadora que possui a Eucaristia. Nela, vemos o mundo renovado no amor. Contemplando-a, elevada ao céu em corpo e alma, vemos um pedaço do novo céu e da nova terra, que se hão de abrir diante dos nossos olhos na segunda vinda de Cristo. A Eucaristia constitui aqui na terra o seu penhor e, de algum modo, antecipação. Incline agora sua mente e seu coração e ore comigo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volver. E depois destes termos, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.